aqui, às vezes com a câmara é complicado. Quero agradecer desde já o convite que me foi feito. Ao contrário dos restantes participantes nesta reunião, eu começo logo por ser disruptiva, porque não preparei apresentação nenhuma. Porquê? Porque acho que é muito mais importante dar o meu exemplo e dar o exemplo de algumas das situações que se têm cruzado com a minha vida profissional, junto desta área, e tem tudo a ver aqui com os produtos de apoio, com todas estas questões que foram aqui já abordadas. E eu vou abordar especificamente a deficiência visual, mas antes disso queria só deixar aqui a a minha pena por ainda estarmos a falar da palavra inclusão. O meu objetivo um dia é que esta palavra deixasse de existir, porquê? Porque já não era necessária. Isso significaria que todas as crianças, todos os jovens teriam igualdade de oportunidades no sentido em que cada um teria acesso àquilo que mais precisasse. Não é termos todos igual, porque nós não somos todos iguais, todos temos formas de estar e de ser diferentes, todos temos formas de aprender diferentes e realmente termos igualdade de oportunidades, termos a possibilidade de irmos ao encontro daquilo que nós mais precisamos, seria aqui o mundo ideal. Ainda não estamos nesse mundo ideal, não estávamos nesse mundo ideal há 32 anos quando eu ingressei no ensino básico. Eu sou uma pessoa com deficiência visual congénita, portanto eu fui totalmente alfabetizada com base em adaptações, digamos assim, tudo na base da linguagem Braille, que é a única forma que existe das pessoas com deficiência visual aprenderem a ler e a escrever. Mas agora utiliza-se o áudio, agora é fácil os livros em formato digital ou em áudio, é só ouvir. Antigamente havia as cassetes, pois sim. Falava-se aqui há pouco dos erros que os meninos ainda conseguem dar, erros ortográficos, e eles escrevem menos agora que estão no ambiente digital. Pois é, as crianças cegas acontece exatamente a mesma coisa. Se elas apenas ouvirem o áudio, se elas apenas interagirem com os professores, interagirem com as metodologias de trabalho através do áudio, elas não vão criar memória visual. E falei bem, memória visual, porque ela existe de outra maneira. A pessoa com deficiência visual, mesmo sendo congénita, mesmo não tendo visto nunca, ela cria uma memória visual à sua maneira. É uma memória, se calhar, mais tátil, em termos de gráficos, em termos das palavras, etc. Mas também cria através do estímulo. É muito importante nós utilizarmos as tecnologias de apoio nesse sentido. A doutora Adalgisa falava aqui há pouco e muito bem do SAPA, do Serviço de Atribuição de Produtos de Apoio, na importância de a criança ter os produtos certos. E eu vou mais longe. A importância de a criança saber mexer nesses produtos, os seus professores saberem tirar a maior partido desses produtos que as crianças têm. Porque o que é que adianta uma criança ter uma impressora Braille caríssima, ter uma linha Braille altamente sofisticada, eu já explico todas estas coisas, ter um leitor autónomo hiper mega tecnológico, ter uma máquina de produção de relevos fantástica, maravilhosa. Se ninguém souber trabalhar com estes equipamentos e preparar tudo para que esta criança consiga tirar a maior partido destes equipamentos, quem fala disto fala em ampliador, que adianta uma criança ter o melhor ampliador do mercado. Se ela não souber trocar da câmara de perto para a câmara de longe, se ela não conseguir focar o quadro, se ela não conseguir fazer zoom nas páginas do livro, se ela não conseguir fazer um reconhecimento de caracteres e não conseguir obter o texto dos seus livros e dos seus cadernos, não vale de nada. Basicamente, é exatamente isto que é esta um bocadinho a minha função. Hoje em dia, trabalho numa empresa em que nós fornecemos produtos de apoio, precisamente, não só para escolas, mas para tudo o que é relacionado com a deficiência visual. E a minha função, e por isso é que eu me tenho cruzado com muitas crianças, é realmente dotar a criança, os pais da criança, os professores da criança, os professores de educação especial da escola, trabalharem todos em conjunto para aprenderem todos a trabalhar com o equipamento. Para quê? Para que uma criança, por exemplo, com 9, 10 anos, consiga utilizar um computador com leitor de ecrã, para que consiga que o computador leia tudo aquilo que está no ecrã, consiga utilizar uma linha Braille, porque todos nós sabemos que ainda é difícil, e calculo que alguns de vocês que estão nesta sala ou se tenham cruzado com crianças com deficiência visual, e sabemos a dificuldade que ainda hoje existe na obtenção de livros em Braille. Portanto, uma linha Braille é um equipamento eletrónico que permite ler Braille digital, permite conectar a um computador ou ela tem uma memória interna
existem várias formas diferentes. Se googlarem, pesquisarem linha Braille ou bloco de notas com linha Braille, se forem ao site megapontos.pt, existe todo um manancial de linhas Braille que vocês podem consultar. Efetivamente, o que é que acontece aqui? Esta criança, com esta linha Braille, vai ter acesso a documentos em formato digital que ela vai poder ler, e literalmente ler com as duas mãos, criar a memória visual ou tátil, ou lá o que ela seja, a memória gráfica das palavras, que doce se escreve com C e não com dois S, que gelado se escreve com G e não com J. Isto é muito importante na alfabetização de uma criança pequena. Isto é muito importante para ela um dia chegar ao mercado de trabalho, para ela um dia, no ensino superior, ter a autonomia que ela necessita. Porque no ensino superior acabaram-se os CRTICs, acabaram-se os professores de educação especial, acabou-se todo o apoio, todo o suporte que supostamente existe. Acabou tudo. Portanto, a criança tem que, durante os 12 anos de percurso escolar, lutar também e ser incentivada a ganhar autonomia. A professora Nuna há pouco falava aqui que os seus alunos trabalhavam em grupo e iam criando aqui capacidade, desenvolvendo aqui a autoconfiança de que também eram capazes. Estas crianças com deficiência visual, através da utilização destes equipamentos e de serem dotadas das capacidades e dos conhecimentos para usar este tipo de equipamentos, não dizer, ele ainda não sabe, ainda é muito cedo, vamos nós aprender e depois um dia vamos lhe ensinando com calma. Se esta criança for, que é tão absorve tudo, não é? É uma criança que está permeável ao conhecimento. Se nós lhe ensinarmos logo à partida todas estas coisas, ela um dia vai chegar a um ensino secundário, um ensino superior, e não vão ser os professores que a vão ensinar a ela. Vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu era uma criança que fui alfabetizada com o Braille, como disse. Foi-me introduzido o computador quando eu tinha 9 anos, em 1990 e troca o passo. Portanto, eu fui muito precoce, tive uma sorte danada por ter crescido numa aldeia pequenina do norte, mas com uma professora maravilhosa, que nunca teve medo do trabalho, nunca teve medo de aprender, porque muitas vezes o que é que nos adianta termos nós todos os produtos de apoio, como já referi, linhas Braille, leitores autónomos, scanners com OCR para termos textos em formato digital, impressoras Braille, ampliadores, se os professores não tiverem vontade de olhar para estes alunos e para as capacidades destas crianças. A minha professora aprendeu Braille. Ela não tinha nada destas coisas. Ela tinha uma máquina Braille horrível, cinzenta, pesada, de ferro, feia, que ela levava para casa e escrevia, datilografava em Braille tudo aquilo que eu precisava. Ela passava tardes e noites, muitas vezes, coitada, ela e a minha mãe, que também aprendeu Braille, elas passavam horas, muitas vezes, a digitar, não é? A escrever em Braille tudo aquilo que eu precisava. Deu resultado? Calhar deu, porque eu consegui cumprir o meu ensino, o meu percurso escolar no tempo regulamentar, entrei na faculdade, só recorri ao contingente especial porque era obrigatório, porque não era necessário, porque mesmo eu entrei com o contingente geral, consegui concluir o meu curso, criar um conjunto de materiais que me permitiu estudar inglês e alemão, que para uma pessoa com deficiência visual é um desafio, por isso é que hoje em dia há muitas pessoas que ainda não sabem tão bem inglês assim, que é uma coisa que nos faz muita falta hoje em dia, mas se calhar isso permitiu-me também, muitas vezes, ensinar os professores. Quando me calhava um professor de educação especial que não sabia nada de Braille, eu não tinha medo. Eu dizia, não, agora eu ensino. No final do ano, o professor acabava o ano a saber Braille, a saber preparar um texto para ser impresso em Braille, a saber como lidar com uma criança ou com um jovem com deficiência visual. Portanto, eu tornei-me professora dos professores com 12, 13, 14 anos. Isto porquê? Porque nunca tiveram medo de me ensinar e de me preparar. Mesmo, aparentemente, sendo eu pequena demais e jovem demais e inexperiente demais, nunca era demais. E foi um bocadinho por aí, e é um bocadinho isso que eu tento passar sempre aos professores hoje em dia. Por exemplo, estamos numa sala de aula, não temos uma máquina que faça relevos, temos aquela coisa maravilhosa, aquela superfície aborrachada que é o EVA. Se nós pusermos um papel grosso em cima do EVA, passarmos uma caneta sem bico e fizermos alguma força, vai criar um desenho em relevo do outro lado da folha. É magia, é mesmo verdade, acontece. E é uma coisa tão simples e tão fácil de fazer. Uma, uma, por exemplo, um simples fio de lã, um simples fio de lã com cola contornou o meu mapa de Portugal. O meu mapa de Portugal dos distritos lembro-me perfeitamente, perfeitamente de ser feito com lã.
Eu aprendi a escrever as letras a negro, a tinta, porque também é importante, com fio de lã. Portanto, onde é que vão as tecnologias? Pois é, vai a imaginação dos professores, vai aqui à preparação que estes professores possam ter, à vontade, ao incentivo que também possam ter para estas situações. Hoje em dia temos a facilidade de termos realmente, por exemplo, máquinas que fazem relevos, máquinas que imprimem em braille, é só termos um documento em Word e mandamos imprimir e ela imprime diretamente, como se fosse uma impressora normal, mas em vez de ser em impressão normal, é em braille. Temos as tais linhas braille que eu falei. Temos, por exemplo, os ampliadores que permitem às crianças com um déficit de visão ainda visualizarem o quadro, tirarem capturas do quadro, poderem fazer OCR, ou seja, digitalizar reconhecimento de caracteres, e conseguirem ter acesso no seu ecrã, seja ele pequeno, grande, há vários diferentes, há muitas alternativas, e portanto, por que não pôr que o Serviço de Atribuição de Produtos de Apoio ao serviço realmente deste desenvolvimento? Se estas crianças tiverem este acesso à informação e tiverem acesso a todas estas dimensões do que é possível de fazer, não é do que é difícil, não, não, é o que é possível. Porque se nós formos, ai, ela não consegue, ai, que chatice, ela não vê o quadro, ai, agora como é que eu vou ensinar a numeração romana? Como é que eu vou ensinar a esta criança? Como é que eu lhe vou ensinar geometria? Como é que eu vou ensinar as cores a uma criança cega? Há muitas alternativas. A cor pode ser associada a um cheiro, pode ser associada a uma sensação, a um objeto, o que seja. Coisas tão simples, bom senso. Eu estou aqui a falar de tecnologia, mas estou a equipará-la ao bom senso e àquilo que nós podemos fazer. Às vezes podemos fazer muito com pouco, é verdade. E é uma das mensagens que eu queria muito deixar hoje, é que nós podemos fazer muito com pouco. E se nós tivermos este conhecimento, se tivermos esta vontade de nos prepararmos para conseguirmos abordar estas crianças e abordar a nossa turma, não olhando para as dificuldades que ela possa ter, mas para as potencialidades. Porque uma criança cega também pode ajudar os colegas em muita coisa. Nós podemos usar, por exemplo, o Braille, até para as crianças que vêm também aprenderem a matemática, aprenderem as noções de lateralidade, aprenderem as noções de quantidade, de forma, o que seja. E aí sim, nós aí podemos falar de inclusão, ou seja, nós conseguimos que as crianças que veem, que têm uma visão completamente normal, ou comum, que consigam também relacionar-se com as crianças com deficiência visual e não olhá-las como se fossem ETs, aliens, o que for. Porque estas crianças, acima de tudo, querem ser só incluídas, querem mostrar que também são capazes de fazer coisas. E, por exemplo, há algumas que tocam música como ninguém, há outras que têm uma memória maravilhosa, que decoram tudo e mais um par de botas. Há crianças que têm estas capacidades que nós só temos que pôr ao serviço da turma e pôr ao serviço dos colegas também. Não é colocá-las num cantinho, não é agora esta criança vai estar aqui só com o professor de educação especial porque eu não tenho tempo para ela. Não tenho tempo, não quero, não posso, não consigo. Tenho 30 alunos, tenho 15 crianças com dificuldades de aprendizagem. Esta criança tem que estar só com o professor de educação especial. Esta criança que está só com o professor de educação especial vai se tornar um bicho. Vai se tornar à parte, não se vai conseguir relacionar. No fundo, no fundo, depois, quando esta criança crescer, não vai conseguir integrar-se profissionalmente, não vai fazer parte de uma equipa, não vai trabalhar numa multinacional, como conheço algumas pessoas que o fazem hoje em dia, não vai trabalhar para pessoas que veem e, portanto, é muito isto. A tecnologia ajuda, o que é que nós temos que fazer? Colocá-la ao nosso serviço. Estamos cá disponíveis, o que vocês precisarem. Eu trabalho para a empresa Megapontes. No nosso site megapontes.pt temos toda a informação sobre o serviço de atribuição de produtos de apoio, como podem pesquisar, temos uma plataforma, damos formação também dos nossos produtos, tudo aquilo que nós temos. O que nós não temos, nós encontramos e procuramos e conseguimos. E eu só quero deixar esta mensagem de podem contar connosco, podem contar com o nosso conhecimento e com, sobretudo, a experiência. Eu não falo com conhecimento dos livros, eu falo com conhecimento de causa. Estou aqui como uma pessoa com 38 anos, completamente integrada pessoal e profissionalmente. Tenho 2 empregos neste momento, divido-me entre 50.300 coisas, vivo completamente realizada, integrada, incluída e sem falar na palavra inclusão, porque nos sítios onde eu trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono,
eu não sou incluída, eu sou só mais uma do grupo. E era isto que eu queria deixar e cumprir aqui o meu tempo, que é importante nós percebermos que é possível. Obrigada.